11 de novembro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. É muito importante todas as empresas possuírem controles e uma estrutura de governança bem definida. Eduardo Silva explica como isso pode ser feito. O economista Roberto Luiz Troster, analisando a relação do Brasil com o FMI. O professor Edmundo Medeiros, dando importantes dicas para os empresários, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o proprietário da Game Maker Editora, Márcio Carneiro, que falou sobre case e inovação. Fique conosco! Na semana passada, o professor Edmundo Medeiros veio ao nosso programa e falou sobre o agendamento de empresas ao Simples Nacional em 2018. Hoje vamos falar sobre a fiscalização da Receita Federal, que impede um número bastante expressivo de empresas de gerarem o documento de arrecadação no Simples Nacional. Confira! Essa fiscalização decorre da detecção pela Receita Federal de que um número bastante expressivo de empresas que ao longo dos últimos 5 anos vem apresentando a declaração do Simples Nacional com informações inverídicas, relacionadas, por exemplo, com uma suposta situação de imunidade tributária ou uma situação de isenção tributária, que são situações cujo programa permite indicação e que afastam ou reduzem a carga tributária. O que se recomenda, para essas empresas? Que as mesmas adotem o procedimento de autorregularização. Isso significa simplesmente reenvio das declarações onde informações equivocadas ou inverídicas foram prestadas, com recolhimento do imposto correspondente, da diferença correspondente, que, destaco novamente, poderia até, eventualmente, ser incluído num parcelamento de até 60 meses, por se tratar de um débito do Simples Nacional. Caso isso não seja feito espontaneamente, o primeiro grande problema é que essa empresa estará impedida de ingressar no Simples no próximo ano. O segundo problema é que a autuação pelos valores não recolhidos será acrescida de uma multa que pode partir de 75%, podendo até ser maior que isso. Então, a recomendação de fato é que as empresas adotem a autorregularização. O Cine Autorama, projeto de cinema ao ar livre que resgata o modelo do charmoso drive-in, está de volta a São Paulo com sessões itinerantes em estacionamentos de diversos shoppings da capital. Um dos grandes diferenciais do projeto é a transmissão do som dos filmes, feitas por rádio FM. É só sintonizar através do aparelho do carro ou pelo celular. A programação completa você encontra no site cineautorama.com.br. Confira! Outubro, todo ano, temos as reuniões do Fundo Monetário Internacional. É um evento que se repete desde a década de 40. Nessas reuniões estão presentes os ministros de Economia e presidentes dos bancos centrais do mundo inteiro. Inclusive, esse ano, foi o presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nessas reuniões são feitas projeções para as economias do mundo inteiro. De maneira geral, essas projeções permaneceram estáveis, levemente melhores em quase todos os países. Não foi o que aconteceu com as projeções da economia brasileira. A projeção de crescimento do PIB, há 2 anos atrás, para esse ano, era que ele ia crescer 2,5%. Agora a projeção é de que esse ano ele só vai crescer 0,75%. Há 2 anos se projetava que o produto potencial, quanto que o PIB ia crescer em 2020, por aí, ia ser na casa dos 2,5%, agora só de 2%. Outros indicadores também deterioraram. O desemprego, as projeções foram revistas para cima, tanto em 2016 como em 2017. O resultado primário do governo aumentou para pior, o déficit projetado era menor do que é agora. E mais grave de tudo, a dinâmica da dívida pública.
O Fundo Monetário já projeta dívida pública acima de 90% em um par de anos. É um número muito alto. O que implica isso? Duas coisas. Primeiro, que se nada for feito, o país inteiro vai trabalhar só para pagar juros. Trabalhar para não sair do lugar. E a segunda coisa, mais grave ainda, e que não está se fazendo nada, é mudar a política econômica. Não está dando certo, a equipe nova aprovou, teve uma safra muito boa, o cenário externo melhor, conseguiu tudo o que queria do Congresso e não está conseguindo fazer a economia avançar. Nesse sentido, é hora de mudar, de ajustar a máquina econômica para que o país volte a crescer de acordo com o seu potencial. É isso. A luz elétrica incandescente, invenção do norte-americano Thomas Edison, completou 138 anos. Criada a partir do desejo de utilizar pequenas lâmpadas domesticamente para substituir o gás, a lâmpada se originou de um filamento de carbono. Edison revolucionou o modo de vida de gerações seguintes, desenvolvendo sistemas que tornaram a luz prática, segura e econômica. Influenciado profundamente pela vida moderna, criou também a vitrola e a câmera de cinema. Essa, você sabia? Nós falamos no nosso último encontro a respeito das formas de captação de recursos, mas nós não falamos de um tema que é extremamente relevante para uma captação com baixo custo, que é a forma com a qual a sua empresa se apresenta para aqueles que poderão levar recursos ao seu negócio. Então veja bem, muitas vezes nós temos uma empresa que tem uma atividade extremamente lucrativa, que muitas vezes precisa de um capital para um crescimento ou para melhorar o seu fluxo financeiro. O grande ponto é que a falta de uma contabilidade adequada para os seus negócios, uma boa estrutura de controles e governança prejudica algo chamado rating da sua empresa. O que é o rating? O rating é a nota que é dada pelos credores para a sua empresa no momento de emprestar os recursos. Então nós falamos aqui da governança corporativa, onde você tem que ter fóruns decisórios para tomada de decisão e crescimento do seu negócio. Nós falamos da contabilidade para que você tenha dados financeiros adequados e confiáveis. E nós precisamos falar agora de um item que é o que fecha o nosso tema, que é você colocar controles na sua empresa. O que é controles? Muitas vezes você tem pessoas que fazem atividades onde um deveria executar e outro deveria revisar. Quando um executa e muitas vezes acaba levando diretamente essa atividade ao cliente, você corre o risco de ter alguma falha operacional que você não conseguiu detectar. Consequentemente, seu cliente poderá cancelar o contrato com você ou muitas vezes falar com que ele devolva o produto e você perderá dinheiro com toda certeza. Então, quando as atividades são segregadas, você tem controles que possam checar a qualidade do que está seguindo, checar a veracidade e garantir a manutenção da qualidade, ele garantirá o sucesso da sua empresa. Então, são 3 pontos fundamentais para a sustentabilidade. A contabilidade, enquanto controles, os controles internos para que você possa segregar adequadamente responsabilidades e garantir a continuidade do seu negócio e o modelo de gestão cascateado, onde não esteja totalmente concentrado em você. Até a próxima. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos. 4.400 opiniões. 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana.
nosso tema de hoje são os games. Onde entra o game na inovação e na modernização das empresas. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é o Márcio Carneiro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer. Márcio, nos conta um pouquinho dessa inovação, onde isto entra nos games, etc. Bom, primeira coisa importante, é uma inovação que vem para quem gosta de jogar aqueles jogos de tabuleiro. Nós conseguimos criar um sistema em que as pessoas podem comprar um jogo através do nosso site. Agora, por que vocês fizeram isso? Bom, essa história... Vamos lá, então vamos lá. Faz um ano, mais ou menos, né, em outubro do ano passado, dentro do nosso cenário nacional, de essa crise que a gente está vivendo, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para mudar, para inovar. Nossa empresa, na verdade, nós somos uma empresa gráfica. Nós já temos mais de 20 anos de estabelecimento e a partir naquela época as coisas estavam um pouquinho mais complicadas do que estão hoje. A gente pensou, o que a gente pode fazer diferente? E eu tenho um perfil de jogador nesse sentido, tenho um colaborador dentro da empresa que é um grande jogador também, que conhece bastante profundamente o tema. E conversando com outro sócio da empresa, a gente começou a pensar, dentro da nossa área, o que a gente poderia fazer de diferente? E a gente começou a pensar, bom, a indústria dos games é uma grande indústria. Hoje é a maior indústria no meio de audiovisuais, é maior do que a indústria do cinema. Será que a gente não consegue aliar o meio audiovisual, ou seja, o game que está no meio audiovisual para o meio fora, offline, vamos dizer assim? E a gente começou a perceber que existiam jogos modernos e que o Brasil estava começando a ter um movimento de novos autores. Bom, existem games eletrônicos. Sim. Que você não faz. Não. Existe o game tabuleiro. Isso. Agora, o que é o game tabuleiro? Que é onde você está colocado. Perfeito. O game tabuleiro, para que fique assim, para que as pessoas entendam, é o game moderno. Eu vou falar os jogos que todo mundo conhece. Se eu falar hoje em War, Banco Imobiliário, Uno, provavelmente um grande espectro de pessoas conhece esses jogos. Sim. Acontece que os jogos evoluíram muito. Os jogos passaram a ter uma temática moderna. Os jogos antigos, a maioria dos jogos, as pessoas jogavam umas contra as outras. Os jogos modernos, as pessoas jogam temáticas diversas e alguns, inclusive, colaborativamente. Então, passou a existir um conjunto de opções, de temas diferentes em forma de tabuleiro. Então, dentro de um jogo de tabuleiro, você tem o tabuleiro, você tem cartas de tamanhos diferentes, você tem muitas vezes miniaturas, você tem componentes como pecinhas, moedas, cristais, tudo para que faça com que o jogador tenha uma imersão dentro daquele assunto. O jogo moderno, ele tem uma proposta, os principais, de fazer essa imersão, de que as pessoas se sintam um mago elaborando uma poção, um vampiro tentando conseguir mais vítimas, um espião tentando atingir o seu objetivo, um herói salvando uma cidade. É um jogo integrado? Integrado. As pessoas jogam normalmente de 2, tem jogos de até 10 pessoas. Presencial ou à distância? Presencial. Precisa de uma mesa, precisa de cadeiras e os jogadores um em frente ao outro. Ok. E onde vocês entram? Bom, então nós vimos esses jogos e esse mercado, porque esses jogos são praticamente produtos gráficos. E a gente pensou, por que não atender a esse mercado? Então nós fizemos uma pequena pesquisa junto aos desenvolvedores nacionais de jogos, o que era a necessidade deles. E a gente descobriu o seguinte... Os criadores dos games. Vocês não criam game. Vocês instrumentalizam quem cria o game. Exato. A gente surgiu com essa proposta de materializar
o primeiro protótipo do desenvolvedor de game. Agora, por que as editoras demoram quanto tempo para uma transição dessa? Sim. Normalmente, o jogo tem um período de maturação. O designer ele precisa fazer um protótipo e testar as mecânicas daquele jogo, testar os componentes daquele jogo, e ele tem um processo grande para que isso seja feito. Um bom jogo, ele vai sendo trabalhado pelo autor, e no momento em que ele considera que o jogo é adequado, ele apresenta a uma editora, tal qual uma editora de livros. Ele apresenta o seu projeto, ele cria um protótipo que ele considera final e apresenta a essa editora. Em média, uma editora demora de 1 ano e meio a 2 anos para conseguir publicar. Ultimamente, esse prazo tem ficado um pouquinho mais curto. Porém, o espaço reservado para autores nacionais ainda é muito pequeno nas editoras. Então, a gente começou a perceber que existia além da gente conseguir fazer o protótipo, que é um protótipo de alta qualidade, de qualidade final, a gente também poderia ter condição de fazer pequenas tiragens desse protótipo. Em quanto tempo? Bom, eu consigo colocar um jogo dentro do meu sistema, que eu posso explicar isso um pouco mais à frente, dentro de 1 mês. E a partir do momento em que a pessoa compra o jogo no meu site, ou seja, o usuário que quer comprar um jogo daquele autor nacional, ele vai no meu site, ele escolhe o jogo, compra, e em 4 dias úteis eu estou postando esse jogo para ele. Então eu consigo que o autor nacional, no espaço breve de 1 mês aproximadamente, ele tendo lá os arquivos todos prontinhos e o jogo estando redondinho, eu consigo que ele tenha o seu jogo publicado no espaço curto. E eu não prendo esse autor. Agora, quais são as vantagens além do prazo? Bom, primeiro que o jogo precisa ser conhecido. O que vem de um jogo é você colocar ele na mesa e jogar com outras pessoas. Sim. Então, a primeira vantagem é que a gente tem uma proposta de, ao colocar o jogo no site e ao levar esse jogo aonde a gente vai, porque a gente participa de eventos, então o autor começa a ter o jogo dele sendo visto por outras pessoas, sendo jogado por outras pessoas, despertando interesse em outras pessoas. Ele começa a vender o jogo dele. Ou seja, no momento em que ele entra no sistema, ele começa a ter uma renda sobre aquele jogo. E ele começa a perceber que aquele jogo pode ter uma vida melhor, pode ter uma vida, pode ser uma publicação definitiva, porque o sistema on demand... O autor? O autor. O autor. O autor. Porque ele começa a vender pequenas quantidades. E ele começa a popularizar o jogo dele. As pessoas começam a ver. Então isso passa a ser para ele uma oportunidade. Uma editora grande pode vir e pode buscar ele e falar, olha, estou vendo, gostei do seu jogo, vou publicar o seu jogo. Ou seja, você dá o primeiro empurrão. Isso, eu sou como se fosse uma categoria de base no futebol, nesse momento. No futuro, eu pretendo ser uma editora também e pretendo chamar esse autor que está ali a fazer a sua publicação comigo. Mas quais são os diferenciais? Um é velocidade? Um é velocidade. Segundo, você populariza o jogo. Você dá visibilidade ao jogo. Terceiro, que o autor não fica preso com a minha empresa. Normalmente, o autor tem que licenciar o jogo, ele cede os direitos autorais dele para a editora por um período. E dá 5 exclusividade. anos, e dá exclusividade. Sim. No seu caso, no meu caso, eu não tenho exclusividade. Eu tenho uma licença, um contrato que é feito, em que ele, inclusive, não fica muito tempo amarrado comigo, ou seja, ele também não tem investimento nenhum, ele não gasta nada para entrar no meu sistema, é importante dizer isso. E ele entra, ele começa já a vender, e ele, no momento que precisar sair, ele vai me dar um período de antecedência para eu me desmobilizar e vai ser feliz. E eu vou ser feliz porque ele passou por mim. Muito bem. Além disso, tem algum diferencial? Bom, a remuneração dele é igual das editoras? Não. Aí é importante explicar. Como, obviamente, é um sistema em que você não tem a mesma tiragem, não tem o mesmo alcance que uma editora tradicional tem, a remuneração a gente procurou criar um sistema melhor e maior do que ele teria numa editora tradicional.
A nível percentual? A nível percentual, inclusive bonificando para o aumento de vendas. No momento que eu começo a vender mais, eu melhoro essa remuneração, porque inclusive é uma parceria. Eu preciso que o autor seja meu parceiro. O jogo ele continua fazendo a parte dele, a divulgação por ele também. Qualquer pessoa pode te procurar tendo um jogo? Tendo um jogo, qualquer pessoa vai me procurar. Eu tenho uma equipe, a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa ver se é um jogo que tem uma viabilidade de produção. Às vezes, infelizmente, não temos ainda, porque o jogo sairia muito caro no valor final de venda. E a gente também vai testar quanto a gente vai ter uma análise sobre aquele jogo. Se é um jogo bom, se ele está dentro de um determinado conceito, se é um jogo que tem um apelo gráfico correto. A gente vai dar dicas para o autor para melhorar. Em quanto tempo você dá esse retorno para o autor? Olha, a gente demora uns 15 dias, porque é preciso jogar o jogo, é preciso que a gente jogue, a gente tem um grupo de pessoas que fazem isso para a gente, eles nos dão um retorno. Olha, gostamos desse jogo, mas ele tem esse problema. Ou seja, ele te apresenta o jogo, 15 dias depois ele tem Em uma média. resposta em média, vai ou não vai, Sim. E depois de 30 dias o jogo está implementado. Exato. Isso? A gente consegue. E aí começa a jogar. E a vender. E seja feliz. Exato. E integra as pessoas. Agora, você tem jogos para crianças, para adultos, para idosos. Como é que é o cenário onde você trabalha? Muito bem. Esses jogos, eu tenho jogos para crianças crescidas e para crianças de cabelo branco. Ou seja, todas as pessoas podem jogar. Tem jogos de família, onde você senta com uma criança e com um avô. Tem um jogo, por exemplo, que é um jogo de corrida de carros, só para exemplificar. Mas é uma corrida maluca, onde a gente não pode deixar quem está na frente chegar primeiro. Então a gente tem que minar aquele primeiro concorrente, mas é muito divertido. Tem jogos que são para pessoas um pouquinho mais de idade, jovem, e tem jogos para adulto, muitos jogos são para adulto, para que a gente consiga ter esse entretenimento. Tem jogo para todo mundo. Todo mundo. Essa é a tendência do mercado? Olha, nós temos um grande desafio, porque essa foi a primeira empresa no Brasil a fazer isso. Não existe um ponto de referência para que eu possa chegar e me espelhar nele. Eu estou abrindo um mercado. Inclusive, estou desenvolvendo esse mercado. Eu não tenho dúvida que esse é um caminho sem volta. Nós vamos ter cada vez mais títulos e autores, nós vamos abrir espaço para esses autores, porque nós precisamos que as pessoas tenham a possibilidade de se expressar. E no futuro você pretende ser uma editora? Eu pretendo ser uma editora. Esse é um caminho natural, porque eu vou ter o jogo, eu fiz todo o trabalho daquele jogo se tornar popular, então eu vou dar oportunidade ao autor de eu não vou prender, de continuar comigo. Se ele quiser. Se a parceria for boa. Márcio Carneiro, nós queremos agradecer muito a sua participação e, sem dúvida nenhuma, game é um título da modernidade, é uma das tendências. Te desejamos pleno sucesso. Muito obrigado. Parabéns pela inovação que você introduziu na sua empresa e que você possa alavancar jogos nacionais, autores nacionais, etc. Os internacionais também, claro, mas que possa dar espaço àqueles que hoje não têm espaço. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. E até lá!